E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um episódio do PJCast. A gente vai ter um bate-papo livre entre eu e os meus colegas para vocês conhecerem mais sobre a gente. É claro que a gente já tem 2 vídeos no canal, vocês me conhecem, sabem o meu nome, mas eu queria que vocês me conhecessem mais a fundo, né? Vocês pudessem entender, e também a gente vai falar um pouco sobre política, o que a gente aprendeu com ela esse ano, como foi estar inserido na política, jovem, poder entender, interpretar, saber o que a gente vai levar da política, o que a gente pode fazer, o que a gente está fazendo hoje pela política, e por aí vai, né? O nosso ano no Parlamento Jovem, agora a gente iniciando o PJCast, que vai se prolongar por muitos e muitos anos, e é isso. Eu sou o Calmon. Eu sou o Cauã. E eu sou o Davimar. Bom, primeiro queria que vocês conhecessem mais sobre os meus colegas, que é o Cauã, o Davimar, que eles se apresentem para que vocês conheçam eles. E depois eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu ano no Parlamento Jovem e agora iniciando o PJCast também. E aí, quem de vocês querem falar sobre vocês agora? Eu vou iniciar. Eu entrei no Parlamento Jovem pelo IFTN e o meu ano foi cercado de coisas que eu nunca ia ver se não fosse pelo Parlamento Jovem. Bom, eu conheci um pouco mais sobre a cultura de Paracatu, graças ao tema desse ano, que no caso é Juventude e Direitos Culturais, e tive mais acesso à cultura da minha própria cidade, mesmo que eu já meio que tenha nascido aqui no meio e já trabalhe um pouco com cultura. E cara, foi mágico, incrível, não teve experiência melhor do que essa na minha vida. Eu já trabalho com cultura como ator e também como dançarino e palhaço. Então, assim, minha vida foi em torno de cultura desde o dia que eu comecei por volta dos 10 anos, a trabalhar com todo tipo de arte. Eu sempre gostei de ver como a cultura de Paracatu era voluntária a se misturar com a política dela. Tanto que, há uns anos atrás, o próprio, eu acho que era Baraque, ele usou palhaços para andar por Paracatu, contando sobre ele, cantando sobre ele. Foi ótimo. Meu diretor mesmo participou, ele era palhaço quando ele era mais novo, ele andou por toda Paracatu e foi ótimo, protagonizou bastante os direitos culturais, os direitos políticos daquela época e culturais, e tá vivo até hoje. Foi ótimo. E eu sou o Cauã, eu entrei pelo Polivalente. Eu recebi um convite pela minha escola para entrar no início do ano, só que infelizmente eu não consegui vir por causa de problemas pessoais. Então eu acabei chegando ao PJ, ao Parlamento Jovem, no meio de ano, em maio. E eu vim com interesse de saber um pouco mais da política e um pouco mais da cultura da minha cidade. Quero conhecer mais sobre lugares que talvez a gente nem saberia se não fosse o Parlamento Jovem. E a experiência que eu tive foi magnífica, assim como o Davimar falou. A gente teve viagens, a gente teve projetos que a gente falava sobre culturas, sobre projetos de leis para poder mudar nossa Minas Gerais para melhor. E a gente conseguiu ver um pouquinho dos problemas, um pouquinho de soluções que a gente poderia criar para os problemas. E a gente também conseguiu ter várias experiências ótimas com a viagem que a gente teve para o Unaí, por exemplo, que a gente viajou para apresentar os projetos de lei, né? E infelizmente eu não consegui apresentar meu projeto, mas o Calmon e o Davimar apresentaram. E a gente conseguiu ver o projeto de outras cidades também, que foram muito magníficas, as ideias das cidades, de outros lugares. E a gente conseguiu conhecer culturas de vários lugares, não só da nossa cidade. Bom, vocês já me conhecem, mas vou me apresentar de novo. Eu sou o Calmon, eu tenho 17 anos. Eu entrei pelo Parlamento Jovem pela minha escola, Estadual Antônio Carlos. E eu tive essa oportunidade, pois minha diretora fez um convite para que eu participasse. No começo eu fiquei um pouco pé atrás de participar, pois eu já estava muito atarefado, com muitas coisas para fazer. Tinha curso, escola e coisas que eu estava planejando fazer futuramente. Mas continuo fazendo, mas de forma demasiada. E quando eu cheguei em casa, eu pensei, vai ser uma boa oportunidade, porque eu gosto, eu vi o tema de Juventude e Direitos Culturais, e eu falei, vai ser uma maravilhosa oportunidade, porque eu gosto muito de cultura, eu gosto muito de política também, eu gosto muito de estar inserido em tudo que é projeto, que eu possa participar, que eu possa ser efetivo, eu gosto de participar.
Então eu cheguei em casa à noite e falei, não, eu vou participar. Mandei uma mensagem pra minha diretora, ela falou que iria me colocar na lista pra vir. Estou aqui até hoje, não me arrependo, viria de novo, quero participar no próximo ano, se eu tiver oportunidade. Porque foi, como eu disse no vídeo anterior, o primeiro vídeo, foi experiências incríveis, ainda mais sobre cinema, porque eu sempre gostei de cultura desde quando eu era pequeno, seja em desenho, música, escrita, teatro, poesia, em tudo. Eu e o Davimar, a gente produz bastante, a gente consome bastante e a gente produz bastante. Eu escrevo poemas, eu sou compositor e cantor também. Não tenho nenhuma música lançada ainda, mas eu costumo escrever em trap, Airbnb, love song, diversas outras variantes da música. Poesia também, seja melancolia, seja sobre felicidade, tristeza. O Davimar também gosta bastante de poesia, depois ele falar um pouco sobre as poesias. A gente tem uma poesia junto, mas a gente nunca terminou de escrever, porque foi um dia que a gente estava na Casa de Cultura aqui, em cima do lado. O primeiro momento que a gente conseguiu de descanso, aliás, foi antes de uma aula de teatro. Foi inclusive foi nos primeiros dias de Parlamento Jovem. Eu tava aqui no Parlamento Jovem e eu não sou tão tímido assim, eu sou bem extrovertido, mas nos primeiros dias eu tenho o costume de ficar mais quieto, entender, analisar e conhecer as pessoas. E aí eu tive a oportunidade de reencontrar o Davimar de novo, que a gente estudou junto por bastante tempo da nossa vida. Desde o sexto ao oitavo, né? Desde o sexto ao oitavo, e no nono ano a gente ele mudou de escola, continuei na mesma escola, e aí eu tive a oportunidade de reencontrar o Davimar e a gente conversou de novo. Aí a gente foi, ele falou assim, eu tô fazendo teatro, eu perguntei sobre o teatro, as peças, ele tem personagens fixos que ele faz, que também são personagens maravilhosos. E aí a gente foi pra Casa de Cultura, logo depois de uma oficina do Parlamento Jovem, que foi sobre cultura. E aí a gente foi pra lá, fez uns versos em poesia, mas a gente nunca escreveu, porque eu também tenho uma tremenda dificuldade de escrever, eu consigo guardar as coisas na minha cabeça, mas escrever é muito difícil pra mim. E aí a gente não escreveu e nunca terminou, a gente pode até terminar. A gente não terminou. E, bom, no mais é isso, eu sempre gostei de cultura desde quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, eu queria ser cantor. E aí, ser cantor, eu ficava, cantor. E não tinha envolvimento de cantor era política, que desenho era cultura, política não, perdão, cultura. E ser cantor, cultura, música, cultura, muito MPB também, que eu escutava quando eu era pequeno. Desenhar seria uma cultura, seria uma obra, arte, então eu sempre fui muito ligado a isso, porque eu sempre gostei da área de humanas. Não que eu não goste de exatas, mas eu sempre gostei de humanas em geral, em todos os modos. Eu sinto inveja de você por isso, cara, gostar dos dois lados. Eu mesmo só consigo gostar do lado de humanas, velho. Eu me afasto bastante do lado de exatas, eu até me arrependo de ter entrado num curso que só envolve exatas, que no caso é elétrica. Que inferno, velho. Não, por mais não. Tipo assim, vai dizer que... Não é que vai dizer, é porque é muito bom. Tipo, matemática mesmo, é complicado, mas é bom. Tá ligado? Eu gosto muito de programar também, eu curto muito programar nas horas vagas. Não que eu programe bem, é claro, mas eu curto muito programar. Mas assim, a questão de exatas ou do qual outro lado mesmo? De humanas. Isso, a questão de exatas de humanas vai da questão de cada pessoa, né? De cada pessoa sabe mais daquela área. Aí vai do interesse dela, se ela quer seguir aquela área, se ela quer seguir outra. Porque tem pessoas que tem uma parte que sabe mais de exatas, tem uma parte que sabe mais de humanas. E assim a gente vai moldando a sociedade, né, Calmon? Tipo assim, velho, eu sempre me liguei a humanas. Não que eu não gosto de exatas como eu disse, mas eu sempre me liguei a humanas. Inclusive, velho, eu amo história. É por isso que, tipo, Parlamento Jovem, a gente vê muito... Esse ano a gente viu muito sobre cultura e sobre história. Foi incrível. Se vocês tiverem a oportunidade, no município de vocês, se você estiver vendo isso e for da nossa cidade, Paracatu, Minas Gerais, e tiver a oportunidade, participa, porque você, tipo, é claro que não vai ser o mesmo tema desse ano, mas você vai conhecer muita coisa, muita história. A gente conheceu muita história da nossa cidade. A gente conheceu as culturas, é claro, são as culturas que tem anualmente, que tem as danças, tem as músicas e tal, mas a história mesmo, porque se você não tem a história, você não tem a cultura. E aí quando você conhece a história, você se aprofunda. É igual a literatura. Eu sou um neoleitor, mas eu amo muito literatura, porque eu gosto de me aprofundar mais na leitura, porque eu me sinto imerso naquela história, eu gosto de navegar pelas histórias, sabe? Então, é história, eu amo história. Mesmo que seja história ruim ou melancólica, tipo, acontecidos, entendeu?
Eu gosto bastante. E eu mesmo tinha muita curiosidade de conhecer o mundo lá fora, conhecer outras culturas. Mas antes de conhecer outras culturas, eu queria mesmo conhecer a cultura do próprio local onde eu moro, o local onde eu nasci. E para mim, que gosta muito de história, conhecer a história do próprio local em que a gente vive é muito fascinante. Porque a gente sempre tem aquela curiosidade de conhecer lugares, conhecer Japão, Estados Unidos, a Europa. Mas às vezes a gente não vê a cultura que a gente tem no nosso próprio local onde nós vivemos. Realmente. E a gente conhecer a cultura do nosso local, a gente pode aprofundar mais sobre o conhecimento, sobre quem passou naquela área, sobre como foi feita, construída tal lugar histórico, tal igreja, tal escola. Às vezes a gente pode ver até uma árvore tem uma cultura muito importante para aquele local. E tem outra coisa, para quem mora em Paracatu e ainda desconhece muitos traços da cultura aqui e da história de Paracatu mesmo, um conselho meu é você ir na Casa Paracatu, que lá vai ter um mapa centralizado assim que vai mostrar de lá da Praça de Santana até o último grau da cultura aqui em Paracatu, e vai ter outros traços em cada um desses pontos culturais, incluindo o arquivo público, que é considerado também um local cultural, que vão te falar onde fica cada ponto cultural aqui de Paracatu, mesmo que ele não esteja naquele mapa lá. É uma coisa muito importante para você que mora aqui, sem contar que faz parte da sua história, se você já tiver nascido aqui em Paracatu também. Outra questão, que nem o Calma falou, que muitas vezes a gente tem vontade de conhecer as culturas dos lugares, tipo Japão, Estados Unidos, Europa em si. Todos citando os exemplos que ele falou. É verdade, a gente não se aprofunda na cultura do nosso país, da nossa cidade. Porque o Brasil, ele é muito rico em cultura. É maravilhoso. As músicas, MPB, música popular brasileira, é maravilhoso. Quando você se aprofunda e entende totalmente cada verso, cada palavra, cada sentimento, em cultura, em história, em acontecimento, momento, é maravilhoso. Em músicas que foram compositores como Chico Buarque, da ditadura militar, tiveram diversas músicas que foram importantíssimas. Quando você se aprofunda em cada verso, interpreta, entende, sente cada verso, é maravilhoso, porque exemplifica a nossa cultura. Que a cultura, ela serve de modo para mostrar aquilo que o povo sente e ajudar a política a constituir os desejos do povo. Porque a música, diversas vezes na nossa história no Brasil, serviu como movimentos grandes para que acontecesse bastante coisa. Eu cito diversas vezes a ditadura militar, porque eu estou estudando bastante sobre isso ultimamente, nos últimos tempos, últimos meses. E aí você vê que uma música na ditadura militar fazia que acontecesse uma passeata, um movimento, as pessoas iam pra rua, botavam a cara na rua e faziam protestos através daquela música. Então, a cultura, ela expressa o que o povo sente. E aí, a política só constitui o desejo do povo, entendeu? Uma obra de arte mesmo, várias obras de artes, não é somente o sentimentalismo, não é somente a obra que eu quero dizer, mas sim o sentimentalismo. E quando você consegue entender o sentimentalismo em uma obra, tudo se constrói. E, então, é maravilhoso quando você tem essa visão, não somente a visão de aquilo é algo material. Aquilo pode ser muito mais do que algo material. Pode ser imaterial, seja espiritual ou muito mais do que aquilo, entendeu? Então, quando a gente vê algo historicamente cultural, a gente não vê só um objeto, a gente vê a história do passado que ocorreu naquele lugar. Por exemplo, eu posso citar o flamboyante da Escola Afonso. A gente vê aquela árvore, a gente pensa que é só mais uma árvore, mas não, aquela árvore tem um sentimento, uma cultura muito importante para aquela escola, que a gente é ensinado, e até o próprio hino daquela escola cita o flamboyante do Afonso. E a gente tem vários lugares históricos. Por exemplo, a história de Paracatu em si é muito, muito linda. A gente vê que Paracatu dos Príncipes era uma área extremamente grande, tendo Patos de Minas, Uberlândia, João Pinheiro, Vazante, toda essa área no noroeste de Minas praticamente era Paracatu. Então Paracatu era uma das maiores cidades do Brasil naquela época. Ela era muito rica e chamava a atenção o ouro de Paracatu, onde era muito rica essa cidade. E às vezes
muita gente nem sabe dessa história de Paracatu. Então, conhecer a história do nosso local é muito importante para saber o que conhecer na nossa cidade. Ainda mais na situação de hoje em dia, né, cara? Isso. Cada dia que passa, as pessoas esquecem o que aconteceu no passado, os erros que a gente cometeu E como a gente cometem os poderia... mesmos erros. Exatamente, e como evitar os erros. E outra questão, jovens, a gente está aqui tendo nesse momento agora, mas tem um jovem que nesse exato momento vai estar fazendo vandalismo em algo que é cultural. Pois é. Entendeu? Então tem os dois lados da moeda. E quando você é jovem, entende o peso de ser jovem e age naquilo que é preciso, você se torna mais um em milhões. Mas não é mais um em milhões, é um em milhões que vai fazer o diferente, entendeu? Exatamente. De certa forma. E agora lembrando que o Carl falou do Flamboyant, eu amava o Afonso Arinos quando eu estudei lá, eu amava aquela escola. Eu amava os hinos, eu amava quando tinha apresentações e a gente ia apresentar no palco. Eu lembro que... Nossa, era muito bom. Eu lembro que uma vez a minha professora mandou apresentar um poema. Acho que eu lembro um pedaço até hoje, mas eu não lembro completo. Mas eu não vou arriscar tentar falar, que senão vai que eu falo errado aqui. Mas eu lembro que minha professora uma vez mandou eu recitar um poema na frente lá. E ela falou assim, não, você vai fazer mais vezes, porque você recita bem, porque você tem a tonalidade boa. E quando você é criança ou quando você é jovem, você tem ali as pessoas que apoiam, falam com você sobre aquilo, te ajudam naquilo. Você vai se tornando bom, você vai criando gosto por fazer as coisas, entendeu? Eu falo mais na música, nas poesias. Eu sempre gostei de poesia e eu descobri que eu sabia fazer poesia porque eu cantava e escrevia muita música. Desde pequeno, eu sempre quis ser cantor, como eu falei. Eu sempre escrevia muita música, eu sempre cantei demais, eu sempre fui exagerado demais. E aí eu comecei escrevendo músicas que falavam um pouco mais, tipo, de amor, coisas tristes, mesmo sendo criança, porque eu escutava muita música que era nesse sentido assim. Eu fui crescendo, fui conhecendo outros gêneros, trap, drill, e eu canto e faço músicas hoje em dia desse estilo, mas eu consigo andar por vários estilos e fazer músicas de diversos outros estilos. Isso é muito bom, cara. Ainda mais, velho, a gente tendo consciência de tudo agora, quando a gente olha uma cultura assim que é de Paracatu, pá, mas muita gente não sabe que é daqui e fica criticando. Algumas dessas culturas que muitas pessoas que moram em Paracatu criticam e são descendentes ainda assim criticam é a tapuiara e a caretagem. É interessante você falar que você consegue se identificar e trabalhar com todo esse tipo de cultura e todos esses estilos de arte, porque muitas pessoas não são assim, a maioria é diferente, tanto que elas agem com preconceito tanto com a arte quanto com a cultura. E um dos motivos do Parlamento Jovem ter atendido, né, esse tema desse ano, Juventude e Direitos Culturais, foi esse, né, para poder ensinar a manter o foco em aprender sobre como respeitar e aprender o suficiente para não julgar. E um negócio que eu achei bem equivalente a comentar aqui foi a forma como a gente trabalhou esse ano, como ensinaram para a gente sobre tudo isso, do início ao fim. Sobre os quilombos, sobre o São Sebastião, que seria considerado um quilombo também, e sobre como toda Paracatu foi construída sendo redigida por sangue escravo e índio, mesmo que não esteja completamente escrito isso na história de Paracatu. Então, como o Davimar falou, né, a gente não é necessariamente obrigado a conhecer a cultura, mas respeitá-la. Que a gente respeitando a cultura, tem outras pessoas que têm o interesse de conhecer a cultura. E as pessoas que não respeitam, que descriminalizam, que vandalizam a cultura, às vezes tem outra pessoa interessada em conhecer a cultura de tal local. Então a gente respeitar a nossa cultura é o primeiro passo para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. E conhecer a cultura é como isso que Davimar falou, né? A gente vê tanto quanto o São Domingos, que tem vários descendentes quilombolas. A gente conhece um pouquinho da comida, a comida também tradicional de lá do São Domingos é muito boa, tem vários bolos, pão de queijos de lá. Então a gente vai conhecendo um pouquinho da cidade
E respeitar é o primeiro passo, né? Que a gente vandalizar a cultura, às vezes não vai sobrar nada para quem tem um interesse. Bom vocês entrarem nesse tema, porque muitas pessoas falam que a minha verdade é a minha verdade, é uma verdade absoluta. Eu estou citando isso porque uma vez eu escutei sobre verdades absolutas. E a cultura, ela não é uma verdade absoluta, ela não é um axioma, ela é algo que Davimar tem a verdade dele, Davimar tem a cultura dele. Eu não posso botar a minha cultura acima dele porque a minha cultura é a minha verdade. Ele tem a cultura dele, ele tem a verdade dele, o Cauã tem a dele. Então, respeitar, não descriminalizar, não julgar, não menosprezar todos os fatores que são, tipo, quando você põe a sua cultura acima da do outro e não respeita a cultura do outro, é um crime, é considerado um crime, é um crime, e é uma descriminalização muito sem sentido, porque você tem a sua cultura e poderia ser muito bem com você uma pessoa fazendo aleatoriamente com você. E se você já sofreu isso e faz isso, você é muito redundante porque você não tem consciência do que você está fazendo, mesmo sofrendo aquilo, entendeu? Sendo você que deveria ter. Então, respeitar a cultura, foi mal, calma. Então, respeitar a cultura não é somente, vou respeitar aquela obra ali, não vou mexer em nada. Não é só isso. A gente tem que respeitar a religião das pessoas. A gente tem que respeitar no que a pessoa acredita. Até mesmo no gênero da pessoa. A gente tem que respeitar. Você pode até não gostar do gênero da pessoa, mas respeitar é obrigatório. Então, a gente respeitando as pessoas faz com que seja um mundo melhor, né? Do Afonso Arinos, que quando o Afonso Arinos levou nós lá no São Domingos, velho. Nossa, foi incrível quando a gente foi no São Domingos, mano. Eu queria ter estudado do com o Afonso Arinos. Mano, o Afonso Arinos era maravilhoso. Então, o Afonso Arinos era muito bom, cara. A cultura, eu sentia um ar muito bom naquela escola. Ela tinha o seu jeito especial, sabe? Calma, matou. Vamos voltar a focar. Não, mas nós estamos focados. A gente tá focado na cultura geral, velho. Você tá falando bem do fundo. Inclusive, em falar em redundante, eu falei de redundante, mas eu tô me tornando redundante. Falei que eu lancei uma música tem 3 meses e até hoje eu não lancei a música, velho. É normal, velho. Só rotina também, cara. Mas pelo menos Você você tá criando a música, né? Não, eu já criei. Eu tenho 3 álbuns no meu bloco de notas. Tenho várias músicas no meu mesmo e até hoje eu não lancei nenhum. Você quer saber de um negócio? E eu vou fazer uma música hoje aqui agora. E vou postar ela quando eu chegar em casa. Quando o vídeo acabar. Eu tô dando a minha palavra. Quando o vídeo acabar, eu vou fazer uma música. Vocês podem escolher o tema. Vocês podem escolher. Ó, gente, aqui é o nome da música. Eu vou terminar esse vídeo aqui e eu vou fazer ela aqui. Quando eu chegar em casa, eu vou postar ela. Pode ser sem beat, com beat, sem edição, sem nada. Eu vou postar lá no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link aí. Um bagulho interessante também que eu não citei. Eu tô na tapuiada que eu tinha citado antes, que muita gente critica, pá. Mesmo que ela represente bastante toda a história de Paracatu. Queria convidar aí quem estiver assistindo a participar também. Acontece na Casa Paracatu os ensaios, quinta e sexta, um negócio muito da hora, a partir das 7 horas da noite. E aí? Bom, eu queria citar aqui também uns negócios que eu descobri sobre você e Cauã durante o ano que eu achei muito incrível. Posso? O quê? A forma como vocês trabalham. Tanto o jogo de cintura quanto defender as suas leis quando vocês subiram em cima do negócio lá. Os projetos de lei, no caso. Aqui, pô, pai, tem jogo de cintura. É isso aí. Mas foi incrível, porque eu sempre tive, quando eu era pequeno, eu sempre tive uma dificuldade de falar com as pessoas, eu era muito tímido. Pensa num cara tímido, eu era tímido o extremo. Aí um certo dia, minha professora de história passou um trabalho de história que era sobre... Você lembra, né? No sexto você não era tão tímido assim. Não, eu era tímido Não, sim. no sexto não, no oitavo. Não, mas foi no oitavo que nós voltamos da pandemia. É verdade isso. Tá ligado? Eu era muito tímido. E aí, quando teve pandemia, eu falei, não, vou voltar à escola agora, eu vou ter que aprender a conversar com pessoas de novo. Não, mas você até que voltou bem, velho. Não, voltei pesado. E o que aconteceu? Minha professora de história passou um trabalho que era sobre a queda da Bastilha. E aí eu cheguei em casa e ela falou que tinha que apresentar, eu era tímido, eu falei, não, eu vou ler. Fui dormir.
Eu fui dormir, eu consegui decorar tudo que eu tinha que falar no outro dia. Aí eu cheguei no outro dia, ela pediu papel, que a gente não podia ficar com papel. Aí eu fui o único do meu grupo, eu não tô querendo me gabar, não tô querendo ser egocêntrico, tá bom? Desculpa aqui. Mas eu fui o único do meu grupo Que não leu, cara. que não leu, que apresentou bem, que tirou a maior nota e que não teve uma falha. E que a professora morria de Ela morria de raiva de mim, Eu tô até hoje ela ligado, morre de velho. raiva de mim. Aí no final do mês ela falou assim, ó, todo mundo aqui, talvez se quiser, se quiser não, todo mundo aqui vai precisar fazer o trabalho de recuperação. A única pessoa que não vai precisar é Calmon, mas Pois se é. ele quiser fazer só pra aumentar 2 pontos da nota dele pra ele ficar com total, ele pode. Eu falei, lá, vou fazer, né? Vou fazer. Quem disse que eu fiz? Não, eu fiz, eu deveria ter feito. Porque eu fechava com mais nota do que caso. Aí naquela época eu fiquei com essa professora ruim, velho. Não, Não, ela era ruim. maravilhosa. Ela era maravilhosa. Ela é Mas o maravilhosa. problema é que ela pegava muito no meu pé. Não, Assim, mas no pé de lógico, todo mundo. como que não pega no seu pé, Davi Mar? Não, pera aí, não Não. bagunçava não. Davi Mar ficava jogando Clash Royale na sala. Não sozinho, que você era meu parceiro. Não, mas eu jogava, mas eu fazia, né? Não, pera aí, eu fazia as atividades também. Mentira, Eu não fazia era as provas. Davi Mar, você faltava, não fazia prova enquanto você ia. Você jogava Clash Royale, né, mano? Não, Tá sim, todo mundo de prova, retiro o que né, você mano? disse. Minhas notas eram ótimas, só nela que não. E também matemática. Matemática. Nossa, e quando voltou da pandemia, Ah, minhas notas eram boas em matemáticas, mas Não, nela, né? matemática não. Ah, tá, minhas notas não eram boas em matemática e não eram em história. Oi, cara, eu não me dava bem com Nicole na época. e eu quando voltei da pandemia, eu gordinho, 65 quilos, nossa, eu tinha gordo, falava com ninguém, meu Deus do céu, mas era uma Eu não dificuldade pra consigo me te imaginar apresentar. assim. É, mano, não imagina mesmo não, eu era feio judiado, mano. Ficava Fala assim, não, Zé, curtindo, mano. calma. Era Ô, assim. não, parecia Calma, ele é o tal de 50%. É, mano. Ah, não. Pegou pesado. Lembrou, né? Vai passar, mano. Vai Vai passar, passar. vai dar certo. Pô, mas eu acho bom demais, mano, quando eu lembro assim das coisas que aconteceram quando eu era pequeno. Uma saudade de estar voando. Mas foi ali que eu peguei liberdade de conversar com as pessoas e ter uma boa oratória. Então, eu até me perdi do que eu ia falar no negócio do projeto de lei, nem consegui falar, porque eu ia falar de um negócio. Aí volta lá. Aí ali eu descobri que eu conseguia ter uma certa facilidade em falar e hoje eu consigo falar normalmente sem problema algum e tranquilo. Até hoje eu sou assim, cara. Às vezes eu dou uma travada ou outra com alguma coisa, às vezes eu penso uma coisa e quando eu tô falando outra, às vezes eu quero falar demais, eu embolo o que eu tô falando e acabo não falando nada, mas de certa forma eu tenho uma facilidade sim em falar. Então quando teve pra gente ser orado das propostas, eu logo me ofereci porque eu queria ler minha proposta. A minha proposta foi sobre cultura itinerante, que era onde fazer um intercâmbio de culturas, pegar as culturas mais afastadas da nossa cidade, trazer para os monopólios de cultura que estão aqui no centro aqui da nossa cidade e levar a cultura que está aqui, ó, presa para os lugares que estão mais afastados, entendeu? E aí eu fiz a defesa da minha proposta, infelizmente ela não foi aprovada. Teve uma proposta semelhante que foi aprovada sim, e nisso a gente continuou. Ano que vem vão ter mais propostas, a gente vai ter a oportunidade de poder fazer novas propostas, claro, com um tema diferente. Eu espero que eu participe ano que vem. Eu também. Eu também, e eu tenho interesse de conhecer novos temas, inclusive, do ano que vem. Ano que vem é pessoas com deficiência e neurodivergência, que é um tema muito importante de ser falado É também. pessoas com deficiência? É pessoas que têm neurodivergência. Pois né? é, mas eu achei que tinha mudado pro tema de movimento, no negócio internacional. É porque tem. O tema que a gente propôs foi jovem em relações internacionais. Pois é. O da nossa cidade foi esse. Ah, entendi. É porque ele não ganhou, né? Aí juntou os estados, cidades dos estados, e o que foi aprovado foi pessoas que têm neurodivergência. Legal, vou Pô, participar. é um tema muito bom de falar. Eu lembrei de um negócio aqui agora, cara, eu vou falar um negócio, mas eu vou falar outro primeiro. Quando você tinha falado da desenvoltura lá,
Eu lembrei que no meu sexto ano, viado, do meu sexto ao meu oitavo, quando eu tava no Antônio Carlos, não tive coragem nenhuma de contar que eu tinha começado a fazer teatro. Eu fiz isso só pra começar a falar, tá ligado? Sem ter vergonha, porque eu também era meio tio das ideias. Nossa, o Davi Maia é muito Ô, Davi Maia eu não apresentar. tive coragem. Nossa, você tinha que ver Eu Davi não Maia no tinha Prime. coragem de Você falar tinha- naquela Você época. tinha que ver Davi Maia no Nossa Prime pra Senhora. apresentar trabalho. Davi Maia tremia. Véi, eu não tinha coragem de falar naquela época. Aí eu comecei a fazer o teatro dos 10 anos até os 13 ali no Dos oitavo. 10? Eu comecei os 10 pra poder começar a falar, tá ligado? Meu pai treme de ódio até hoje de eu ter começado, tá ligado? E eu comecei a fazer o teatro pra ter desenvoltura na fala e parar de tremer, ficar tímido, travar. E cara, só quando eu comecei meu 9º ano que eu comecei a deixar de ser tímido, que eu comecei a pegar fogo, tá ligado? Antes disso eu era uma pedra. Tá conversando e tal. Acho que a gente falou bastante, muita coisa sobre a gente, foi legal. E é isso, né? Acho que ninguém tem mais alguma coisa pra falar. Acho que a gente pode fazer mais vídeos assim também com o resto do pessoal. Se eles tiverem a disponibilidade, se eles tiverem a disponibilidade, a gente pode fazer com o resto do pessoal o vídeo. Um negócio que eu acho engraçado, peraí, é o parlamento jovem só puxar quem é o culpado e faz mais 10 coisas ao mesmo tempo. Ou pior, é porque tipo assim, não é que a gente não tem interesse, é porque é muito rotina. Eu tenho escola, curso à noite, que eu faço online, edição, música que eu até hoje não fiz, texto que de vez em quando eu costumo escrever. Futuramente eu não sei se eu vou fazer um livro na minha vida ou não, mas eu costumo escrever de vez em quando. E é isso, eu faço coisa demais daí durante o dia. E as pessoas do parlamento também são, às vezes, muito ocupadas. Eles trabalham de tarde, eles têm alguma coisa a fazer de manhã, como escola, curso. E às vezes nem sempre dá para o pessoal vir aqui para a Câmara para poder gravar com nós, para poder fazer vídeos para o nosso canal, né? É muito. É porque é muito complicado também conciliar as coisas, entendeu? E o que me quebra, velho, nessa situação. É porque ensino médio junto com o curso técnico é complicado. Eu falo por nós dois que a gente é curso técnico, né? Tem as outras pessoas que fazem, mas também é muito complicado. Junta os projetos do curso técnico, a escola e o curso técnico em si, na minha situação é o teatro e a tapuiada, e ainda junta a situação de conseguir um parlamento jovem. Eu tenho esse canal, os outros canais que até hoje eu não fiz nada, mas tem coisa para fazer. Tenho o que eu posto vídeo sobre reflexão de poesia no meu TikTok, que eu não tenho tanto costume de mexer. Já cita aí, Mas é isso. Cara, vocês querem falar algo de vocês? Eu vou deixar na descrição pra vocês coisar, Davi Maia principalmente ele produz bastante, Cauã e o meu também. E agora, quando esse vídeo acabar, a gente vai fazer a música. A gente vai fazer a música. Agora eu vou gravar a gente fazendo aqui pra depois vocês me falarem. Isso. No mais é isso. Falou, pessoal. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Espero que Obrigado a por gente- assistir. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Esse foi o nosso beijão. Mano, é porque tipo assim, vamos lá. Só mais um, só mais um. Não, sou, não vai aparecer de novo não. O Japinha covarde. É, não, sou. Ô, Morena covarde! Se vê Morena covarde! É truco jogar. Tá jogando, beleza? Não tava no terreno? Vai ser besta pra ganhar essa? Você vê. Tá no. Pede 6. Pede Só 6. desce isso aí, vamos Mata meu 3. Você não mata meu 3. Aquele, meus dois lados, minhas duas personalidades discutindo no Natal. Dia 5 é Natal, 31 é ano novo. Dia 25 você senta no pau. Dia 31 você senta de novo. Dia 25 você senta no pau. Dia 31 você senta de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ô, Morena covarde! Fala um pouco sobre o que a gente conhece. Cara, eu vou começar perguntando aí. Ô, Morena covarde! Não para de gritar, acho que agora já deu, senão vai ver alguém. Realmente. É por isso que eu tenho erro de gravação. Ai, que legal. Eu acho que os erros de gravação vai ser mais assistido que os vídeos. É, com certeza. Vamos dividir. E aí, pessoal? E aí, só eu desafio você engolir uma piroca. Não, Zé. Qual foi? Ou nós temos que fazer thumb também, agora que eu lembrei. Só eu desafio. Isso. Vamos fazer uma thumb? Nós temos que fazer uma thumb.
Mano, foca, fiado. Foca no vídeo, velho. Olha que você zero